Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai resolver um exemplo de cálculo de integral tripla utilizando o sistema de coordenadas cartesiano para expressar o volume de uma certa região Q. A região que a gente vai representar o volume é essa que está aqui no esboço e determinada da seguinte forma: expresse o volume do sólido limitado superiormente pela esfera x² mais y² mais z² igual a 4. Então, aqui em cima, essa parte que limita superiormente a região é um pedacinho da esfera de raio 2, porque aqui temos x² mais y² igual a 4. E inferiormente pelo paraboloide de x² mais y² igual a 3z, que está ilustrado aqui na parte inferior dessa figura. Essa figura preta é o que a gente está chamando de região Q. Aqui está isolado z igual a x² mais y² sobre 3, conforme a expressão que foi entregue aqui no enunciado. Bem, para escrever a integral que expressa o volume dessa região Q em coordenadas cartesianas, a gente precisa descrever esse domínio de integração Q, que significa dizer de quanto a quanto varia o x, o y e o z. As informações que foram dadas é que a variação de z, ela é dada da seguinte forma: inferiormente, o que limita z é o paraboloide. Então, dessa expressão aqui, a gente tem que o menor z, os menores valores de z, são obtidos por essa expressão. Da mesma forma, como superiormente a região é limitada pela esfera, esse pedaço que nós temos aqui é dado pela equação z igual a raiz quadrada de 4 menos x² menos y², que é a equação que dá o gráfico da parte da calota superior da esfera. Então, os maiores valores de z que nós vamos encontrar estão sobre a casquinha da esfera. Bem, mas nós ainda precisamos dizer de quanto a quanto varia o x e o y. Observem que para falar da variação de x e y, eu preciso descrever a sombra que essa região Q faz lá no plano cartesiano xy, que aqui na figura está ilustrado com esse azul mais claro aqui. Esse círculo que a gente está enxergando aqui embaixo, a sombra, se eu olhar de cima essa região Q, está ilustrado aqui embaixo separadamente no plano XY. Ocorre que a gente não sabe qual é o raio dessa circunferência. Para determinar o raio dessa circunferência, notem que ela é exatamente a projeção no plano XY dessa circunferência aqui, que é onde o pedaço da esfera intercepta o paraboloide. Para localizar esses pontos, o cálculo que a gente faz é igualar as duas equações. Então, a gente tem a equação x² mais y² mais z² igual a 4, e tem a equação x² mais y² igual a 3z, que é a equação do paraboloide. Para localizar o raio dessa circunferência aqui, eu vou substituir ou vou igualar as duas, ou ainda isolar uma aqui para substituir na de cima. Então, como aqui já está isolado x² mais y², eu vou substituir o x² mais y² da primeira equação por 3z. Então, a equação que eu fico é 3z mais z² igual a 4, ou ainda z² mais 3z menos 4 igual a 0. Notem que aqui a gente tem uma equação do segundo grau, em que a gente pode encontrar as raízes aplicando a fórmula de Bhaskara. As duas raízes, nesse caso aqui, vão ser z igual a menos 4 e z igual a 1. Tá? São as duas raízes aplicando Bhaskara nessa equação aqui. Observem que z igual a menos 4 não faz sentido para essa região que a gente está esboçando aqui. Então, a solução que nos interessa é z igual a 1. O que significa esse z igual a 1? Significa que a altura aonde acontece a interseção do pedaço de esfera com o paraboloide é a altura 1. Para determinar qual é o raio do círculo, eu vou substituir 1 aqui na equação. Tanto faz se na equação do paraboloide ou na equação da esfera. Na do paraboloide fica mais simples. Então, na do paraboloide, a gente tem x² mais y² igual a 3 vezes 1, ou seja, x² mais y² igual a 3. Então, esse círculo é um círculo de raio
raiz de 3. Então, a interseção aqui é o raiz de 3, aqui o menos raiz de 3. E agora, eu já vou poder descrever a variação de x e a variação de y, tá? Obedecendo aqui esse raio que a gente acabou de encontrar. Certo? Então, vamos lá. Eu posso escrever essa região aqui observando as simetrias dela. Porém, se eu optar por escrever sem localizar nenhuma simetria, eu tenho que descrever todo esse círculo aqui. Ou seja, o menor valor de x é o menos raiz de 3 e o maior valor de x é o raiz de 3. Se eu pensar que eu estou descrevendo essa região na vertical, eu vou olhar ela assim. Para os valores de y, o menor valor de y acontece onde estão as bases dessas flechinhas. E os maiores valores estão aqui em cima, nesse semicírculo superior aqui. A equação do semicírculo inferior eu obtenho a partir dessa expressão que é a equação dos pontos da circunferência, tá? Então, aqui, esse contorno é dado quando eu isolo o y na equação do círculo e encontro 3 menos x² menos. A outra opção, essa parte superior aqui, eu obtenho também quando eu isolo o y, porém agora é a parte positiva. Então, o menor y é o menos 3 menos x² e o maior y, 3 menos x². A variação de z, a gente já tinha escrito lá no início do exercício, x² mais y² sobre 3, menor ou igual que z, menor ou igual que a parte da calota menos x² menos y². Bem, daqui, então, a integral que representa o volume da região, a integral tripla que representa o volume da região, é a seguinte. Primeiro, a última integral que eu vou calcular é que tem os extremos simples aqui, ou seja, a de x, menos 3 até 3. Notem que nessa última integral não tem variáveis nos extremos de integração. Depois, entre a variação de y, é a de menos raiz de 3 menos x² até mais raiz de 3 menos x², porque dentre essas duas aqui, aqui eu tenho apenas uma variável, justamente a variável x, que eu só vou integrar por último. Então, dy. E a primeira integral que eu tenho que calcular é a variação x² mais y² sobre 3, e superiormente limitada por 4 menos x² menos y², dz. Como eu estou utilizando integrais triplas aqui para representar o volume, a função que eu coloco aqui é o 1, certo? Outras possibilidades que eu poderia utilizar para reescrever essa região é aproveitar a simetria desse gráfico. Ao invés de calcular de menos raiz de 3 a raiz de 3, eu poderia observar que nesse círculo aqui, as regiões em cada quadrante têm o mesmo tamanho. O paraboloide é simétrico em relação ao eixo Z e a esfera também. Esse pedacinho de esfera que a gente está enxergando aqui em cima. Então, essa região eu poderia simplificar a escrita dela da seguinte forma. Esse volume eu também posso obter escrevendo 4 vezes o volume somente aqui no primeiro quadrante, ou seja, quando x varia entre 0 e raiz de 3, o y varia entre 0 e raiz de 3 menos x², e z não tem como simplificar, né? Inferiormente por x² mais y² sobre 3, e superiormente por 4 menos x² menos y². 1 dz, dy, dx. A vantagem dessa segunda escrita aqui é que eu ganho 2 zeros aqui na hora de aplicar o teorema fundamental do cálculo, caso eu venha querer calcular essa integral em coordenadas cartesianas. Certo, pessoal? Até a próxima.